Olá, aqui é o professor Vitor Proença e nesse vídeo a gente vai conversar sobre a homocisteína e a sua relação com as doenças cardiovasculares. Então vamos entender de uma vez por todas se ela realmente aumenta a chance de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, tá? Primeira coisa, o que é essa tal de homocisteína, tá? Então é uma substância que ela é produzida, faz parte do nosso metabolismo normal, tá? Produzido durante o metabolismo de um aminoácido chamado metionina. É um daqueles aminoácidos chamados essenciais que o nosso corpo precisa, tá? Desse aminoácido aí. E aí, durante esse metabolismo aí da metionina, tem várias reações que eu vou mostrar aqui para você, mas não precisa assustar, tá? Então, a metionina, faz parte, né? É produzida e também produz a homocisteína, tá bom? E aí, tem uma relação muito importante com as vitaminas do complexo B, principalmente, tá? B6, ácido fólico, B12, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, normalmente, condições normais, a homocisteína é rapidamente eliminada ou metabolizada do nosso organismo por vários tipos aí de enzimas e reações que acontecem, mediadas também, como cofatores aí, pelas vitaminas, tudo bem? Então você já pode entender que as vitaminas são muito importantes nesse processo, tá? Quando a gente tem deficiência dessas vitaminas aí do complexo B, principalmente, ó, B6, B12 e B9, que é o ácido fólico, né, basicamente, a homocisteína, ela pode se acumular no nosso sangue, tá? E ela, então, pode servir como um dos biomarcadores que a gente diz da deficiência dessas enzimas aqui, assim como outras substâncias também podem ser utilizadas, tá? Então, quando tem um acúmulo de homocisteína, o paciente ele tem maior risco de doenças cardiovasculares. Daqui a pouco eu explico o que a homocisteína em si faz no vaso sanguíneo, basicamente. Tudo bem? Então, aqui só para a gente entender, a gente tem as reações enzimáticas que acontecem aqui resumidas, tá? Para a gente entender melhor. Perceba o seguinte, que aqui no meio a gente tem a homocisteína, que é a substância que a gente está falando nesse vídeo, porque é uma substância envolvida aí com doenças cardiovasculares, tudo bem? Mas aqui, na verdade, que está um aminoácido chamado metionina, que é ingerido na nossa alimentação. Então, a metionina em si, por ação de várias substâncias, como o próprio ATP, que é o trifosfato de adenosina, que é uma molécula aí que armazena energia, basicamente, é transformado em outras substâncias que, por ação de enzimas, quando a gente tem essa terminação aqui, ase é enzima, tudo bem? Basicamente. Por ação de enzimas específicas, produz substâncias que vão levar à produção da homocisteína, mas ela não fica aqui parada, quietinha, tá? A homocisteína também é metabolizada e aí sim, ó, ela envolve a ação de vitamina, nesse caso a vitamina B12 e a vitamina aqui B9, que é o ácido fólico ou folato, tudo bem? E aí também, óbvio, né, tem outras enzimas como metionina sintetase aqui, por exemplo, para formar de volta a metionina. Então isso é um ciclo, tá? Está mostrando aqui que faz parte de um ciclo onde entram algumas substâncias e saem outras, e as vitaminas do complexo B são muito importantes e atuam basicamente como cofatores, que a gente diz nessas reações enzimáticas aqui de biotransformação da metionina ou metabolização da metionina, consequentemente formando a homocisteína. A outra possibilidade aqui é que quando forma essa homocisteína, ela pode ser também transformada em cistationa e depois em cisteína por ação da vitamina B6. Então ela tende a não ficar aí quieta, né, dentro do nosso organismo. Se ela ficar em excesso, por quê? Porque não tem B12. Digamos, ó, vou fazer um risco aqui, ó, na vitamina B12, tá? Não tem quase B12. O paciente não está ingerindo ou não está absorvendo B12. Ou ainda não está ingerindo folato, ó, vou colocar aqui, ó, um risco. Ou ainda não tem B6 suficiente, perceba o seguinte, que as vias metabólicas de eliminação da homocisteína ou metabolização da homocisteína estão bloqueadas. Consequentemente, ó, ingeriu metionina na dieta normal, transformou em homocisteína e aí ela não tem para onde ir. Por quê? Porque não tem quase aqui, ó, B12 para voltar para metionina, ou ainda não tem o folato, o ácido fólico,
que vai basicamente auxiliar nesse processo aqui em conjunto para formar também a metionina. Então, a homocisteína acaba se acumulando. Ó, e se também não tiver B6, também não tem essa outra via aqui de formação da cisteína. Então, ela também acaba se acumulando. Percebe que isso pode ser relacionado com qualquer vitamina aqui, ó, B6, B9, B12, tudo bem? Então existem outros biomarcadores para a gente ver se o problema está na B12, se o problema está no ácido fólico, ou se está nas duas, né? Então existem outras substâncias, como ácido metilmalônico, entre outras substâncias, que a gente pode medir na corrente sanguínea, e as próprias vitaminas mesmo, né? Aqui, por exemplo, ó, B12, eu posso fazer uma dosagem de B12 direta ou ainda uma dosagem de B12 ativa, que é a holotranscobalamina, tá? Que é um outro tipo de exame. Se não me engano, eu já gravei um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição para você, tá? Então, o que acontece? Se não tem vitamina, eu vou repetir, tá? Porque isso é importante. Se não tem vitaminas do complexo B, como B6, B9, B12, suficientes no nosso organismo, seja pela ingestão ou ainda pela absorção, né, que tem vários fatores aí que podem influenciar, ou ainda perdendo pelo intestino, seja lá o que for, né, uma doença autoimune, inflamatória do intestino, diminuindo essa absorção aí dessas vitaminas, a homocisteína se acumula na corrente sanguínea. Esse é o ponto principal, beleza? Então, ó, por que a homocisteína poderia se acumular na corrente sanguínea? Essa é a pergunta. Porque tem deficiência de vitaminas, do complexo B, B6, B9 e B12 principalmente, beleza? Então esse é um ponto importante. Tá, professor, mas qual que é então o valor aí, né, de referência dessa homocisteína, tá? O valor de referência fica em torno de 5 a 15 micromol por litro, de preferência aí, ó, o ideal é menor que 12, tá? Quando vai passando de 30, 40, 100, o risco de problemas cardiovasculares vai aumentando gradativamente. Então, quanto mais homocisteína, mais problemas cardíacos o paciente tem chance de ter, tudo bem? Então, concentrações elevadas de homocisteína levam a efeitos tóxicos no endotélio. Endotélio é a parte interna do vaso sanguíneo, tá? É aquela camada de células que reveste o vaso sanguíneo. E aí, só para constar, né? Só para a gente ter essa informação, o que essa tal de homocisteína ela faz, basicamente, tá? Qual é a ação da homocisteína no nosso sistema cardiovascular, mais especificamente nos vasos sanguíneos, tá? Então, a homocisteína promove o que a gente chama de estresse oxidativo. Você já deve ter ouvido falar muito de estresse oxidativo, porque está envolvido, por exemplo, com um envelhecimento precoce, sei lá, da pele, por exemplo. Mas em todo o corpo, tá? A gente tem produção de estresse oxidativo, principalmente espécies reativas de oxigênio. Sim, o mesmo oxigênio que você respira, dependendo da maneira como ele é utilizado, metabolizado e etc., ele faz com que substâncias nocivas para o nosso organismo sejam produzidas. Por isso que a gente tem defesas naturais aí. Tem enzimas, tem outras substâncias da própria alimentação mesmo, que são antioxidantes. Por isso a importância dos antioxidantes, tá? No caso aqui da homocisteína, ela promove um aumento do estresse oxidativo nos vasos sanguíneos. Além disso, aumenta o processo de inflamação. Quando a gente tem lá dentro do vaso sanguíneo um processo de inflamação, a gente tem recrutamento de células de defesa. E essas células vão calcificando o vaso sanguíneo. Consequentemente, aquele vaso sanguíneo fica mais duro. E aí, quando o coração bombeia o sangue, o vaso sanguíneo teria que fazer isso, ó, dilatar e voltar, né? Tá aqui, ó, fechadinho, ele dilata, continua fechado, né? E aí depois ele volta, porque tem elasticidade, tá? Normal isso daí, faz parte. É isso, na verdade, que você sente, ó, na pulsação, aqui, por exemplo, na artéria radial, tá? Coração contrai, sístole, o vaso sanguíneo vai fazer o quê? Ele vai dilatar. É normal esse processo, tá? Agora, se o vaso sanguíneo está com lesão, com inflamação, com estresse oxidativo, ele não consegue dilatar adequadamente. Então, imagina que o coração bombeia, faz essa força, o vaso não dilata, a pressão arterial começa a aumentar. Em algum momento, esse vaso sanguíneo pode fazer o quê? Estourar. Imagina que esse vaso sanguíneo seja um vaso do sistema nervoso central. Aí, esse paciente pode ter o quê, por exemplo? Um acidente vascular encefálico,
do tipo hemorrágico, quando estoura o vaso sanguíneo, né? Ou ainda quando tem processos inflamatórios, ativa fatores de coagulação, e a gente também tem formação de trombos ou placas de gordura, que isso pode acontecer, que é uma aterosclerose, que está aqui também nesse slide que você vai ver. Então tem mais chance disso tudo acontecer. Consequentemente, a lesão no vaso sanguíneo é maior, também tem mais chance de um acidente vascular encefálico do tipo isquêmico, tá? Isso estou falando aqui, ó, nessa região do seu corpo, mas pode ser, por exemplo, um infarto do miocárdio, um infarto intestinal, um infarto renal, qualquer outra alteração que possa acontecer aí por formação excessiva de gordura, de placa de gordura no vaso sanguíneo, ou ainda de formação de trombos, porque tem processo inflamatório, tem processo de estresse oxidativo que está acontecendo pelo excesso de homocisteína, que está relacionado com baixa de vitaminas, tudo bem? Então, olha a importância das vitaminas aí para o seu organismo. Outra coisa, diminuição, então, da elasticidade vascular, e aí ativa, né, enzimas específicas, lembra que eu falei? A terminação ase são enzimas, tá? Então, são as metaloproteinases que a gente diz, e, consequentemente, aumenta a síntese de colágeno, tá? Vai fibrosando, resumidamente, é isso, tá? Outra coisa, antagonismo de efeito vasodilatador do óxido nítrico, ele basicamente dá uma dilatação dos vasos sanguíneos, atua lá naquele músculo liso das artérias e tal, e essa homocisteína atrapalha isso daí, ela antagoniza, esse é o conceito, vai contra, tá? Esse efeito de relaxamento dos vasos sanguíneos, porque no vaso sanguíneo não pode ficar sempre contraído, porque se ele ficar contraído, o coração bombear, ele vai segurar aquele fluxo sanguíneo, atrapalhar o fluxo sanguíneo e a pressão vai aumentar por todo o nosso corpo, né? Pressão alta é uma hipertensão, vai ser uma hipertensão arterial sistêmica, tudo bem? Pode ser por causa, por exemplo, de homocisteína. Aí, mais uma vez, ó, presta atenção, por baixa de vitaminas na corrente sanguínea. Então, você pode estar tendo outros problemas de saúde porque você não tem vitaminas suficientes no seu organismo, tá? Então, é importante que você faça exames de sangue e inclua nesses exames, mesmo que o seu médico não solicita, vai lá e vai no laboratório, por exemplo, e solicita exame de vitamina do complexo B, vitamina D, que é muito importante, tá? Depois a gente pode comentar mais sobre as outras vitaminas que são importantes para o nosso organismo. Mas nesse caso, aqui, só para a gente fechar, né, concluir aqui o assunto. Outra coisa que vai acontecer é disfunção endotelial, promovendo o quê? A aterosclerose, calcificação principalmente, e formação de placas de gordura, tá? No vaso sanguíneo. E aí, quando tem essas placas de gorduras sendo produzidas aqui dentro do vaso sanguíneo, elas vão bloqueando. Isso também faz o quê? Aumenta a pressão arterial, já aumenta aqui. Além disso, cria uma alteração do fluxo sanguíneo naquela artéria ali, tá? Na hora que cria uma alteração no fluxo sanguíneo, ativa fatores de coagulação, vai formando trombos, que são coágulos, né? Resumidamente, lá dentro do vaso sanguíneo. Imagina que esse trombo está lá num vaso, sei lá, da perna, qualquer outro vaso, né? E aí, por algum motivo, ele se rompeu. Aí esse trombo vai viajando por todo o seu sistema cardiovascular, vai para o pulmão, vai para o sistema nervoso, vai para o próprio coração, né? Os vasos que irrigam o coração e bloqueia. Aí entra numa isquemia, que a gente diz, é um tromboembolismo, por exemplo, né? Pode ser um tromboembolismo. E aí vai causar diversos outros problemas aí, nesse caso vai acabar sendo uma emergência médica. Tudo bem? Então, só para a gente concluir essa história aí, eu acho que você deve ter entendido que a homocisteína está muito relacionada com a doenças cardiovasculares e que para você manter níveis adequados de homocisteína, dentro dos valores de referência que a gente diz, você tem que ter níveis adequados de vitamina B6, B9, B12, tá? Entre outras substâncias, claro, ferro, vitamina D, vitamina E, que são outras coisas que a gente pode conversar em outros vídeos para falar melhor sobre esses assuntos, beleza? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, para eu saber se você realmente gostou
E claro, deixe seu comentário, porque ele é muito importante para a gente saber se você tem alguma dúvida. Então, se você tiver alguma dúvida, escreve aqui, porque depois a gente seleciona e grava um outro vídeo com esse assunto que você sugeriu aqui para a gente, tá? E também se inscreve no canal, ativa as notificações, clica no sininho lá, dependendo do celular, né? Se você tiver, clica lá, ativa as notificações para receber os próximos vídeos, tá bom? Meu nome é Vitor Praença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.